Irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias. Hoje nós vamos deixar o livro de Eclesiastes que estamos estudando na sequência. Hoje vamos deixá-lo para a próxima oportunidade e vamos lá para Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 10, os versos 9 e 10. Nós vamos ver hoje nesses versos a prova de uma fé, ou da fé salvadora. A prova de que da fé que salva. O apóstolo Paulo, neste momento da carta, ele está muito preocupado com essa questão, a questão da fé salvadora. E nós acabamos de ver agora, de presenciar a profissão de fé, não é? E para eles também a reafirmação da fé que eles já tinham em Cristo Jesus. E, portanto, o apóstolo Paulo, voltando então aqui ao texto, ele está muito preocupado com este assunto, com esta questão da fé salvadora. E especialmente nestes versos, quando se trata desse assunto, ele está mais propriamente preocupado com os judeus. Se você ler o capítulo 10, e na verdade até começando ali no capítulo 9, o apóstolo Paulo está tratando dos judeus, não é? Que estavam se recusando a crer no evangelho. Os judeus, não é? Conterrâneos ali, patrícios, né? De Paulo. Então, Paulo tinha uma preocupação muito profunda com eles, visto que ele estava percebendo a propagação do evangelho e a aceitação do evangelho por conta dos gentios, mas ele olhava para o seu próprio povo, não é? E não via que os judeus estavam seguindo na mesma fé, não estavam crendo no evangelho. Então, Paulo, nesses versos, se atém a expor como é que se pode provar se a fé que se tem é a fé que salva. Porque muitos têm fé. Mas qual é a fé que verdadeiramente salva? E Paulo vai tratar disso. E a prova está na ênfase que Paulo dá nesses dois versos que nós vamos ler agora. Os versos 9 e 10 do capítulo 10 de Romanos nos dizem assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A prova, então, de uma fé verdadeira começa com esta ênfase que Paulo está dando. No versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E no versículo 10, com a boca se confessa a respeito da salvação. Em primeiro lugar, não podemos confessar a Cristo como Salvador e Senhor de forma mecânica. Isso é possível acontecer. Até pelo fato de haver uma pressão sobre nós, os cristãos, ou pelo menos não cristãos, mas frequentadores ou membros de igreja, porque há membros e frequentadores de igreja que não são cristãos, infelizmente. Mas há uma pressão, então, sobre frequentadores, membros e até cristãos, de que nós devemos, em todo tempo, em todo momento, e não podemos deixar passar qualquer pessoa em que nós não falemos a respeito do evangelho para elas. Tem muita gente até que fica, assim, constrangido a isso. Puxa vida, eu tenho que falar do evangelho para todas as pessoas com as quais eu me encontro. Afinal, lá em Mateus 28, 18, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso, por certo, é mais fácil, vamos dizer assim, para algumas pessoas. Até por conta da sua própria personalidade. Tem gente que tem facilidades para conversar, não é mesmo? Tem gente que não é inibida, pelo contrário, é extrovertida. Então, pessoas assim têm mais facilidades para conversar sobre qualquer assunto e até mesmo sobre a fé. E, portanto, é capaz que não deixe passar oportunidades.
Um exemplo aí no cotidiano, podemos dizer que há pessoas que são aptas, têm talentos naturais para vendas, por exemplo. Tem facilidade de vender qualquer produto. Não é? Já outras não serviriam para vender. Nem água no deserto consegue vender. De tão ruim que é para vender. Não tem facilidade. Portanto, com toda essa facilidade que alguém pode ter, por seu talento, até mesmo natural, não espiritual, de ser extrovertido, de se comunicar, uma facilidade, pode tornar essa pregação ou essa proclamação do evangelho algo mecânico, algo superficial, algo natural. E por vezes, portanto, entende-se erradamente o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho, e se entende erradamente esse texto que Paulo acabou de dizer aqui. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, simplesmente fazem isso mecanicamente. Alguém pode professar ou declarar esta fé por ter nascido em um lar cristão. Isso é muito comum a nós que nascemos num lar cristão, como eu, por exemplo. E há uma pressão sobre nós na igreja de Cristo. Por conta que fomos batizados na infância, e até os 18 anos, segundo o manual e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, até os 18 anos, se aquele que foi batizado na infância não publicar, não professar a sua fé, como fizeram os 3 queridos aqui agora há pouco, este é desarrolado do rol de membros da igreja. Então há uma pressão para os filhos dos crentes para que eles professem com a boca que Jesus é o Senhor. Mas por conta dessa pressão, e vendo o relógio, o calendário chegar, já vou completar 18 anos e ainda não fiz a minha profissão de fé. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer logo a minha profissão de fé. Eu tenho que publicar logo. Não é? E aí pode fazer isso, pode acontecer de fazer isso de uma forma mecânica e não verdadeira. É uma pressão, é uma questão que nós sofremos e que pode, de fato, ocorrer conosco. Ou seja, todos já professaram a sua fé. O meu colega, o filho do outro irmão que já está aqui na igreja, já fez a profissão de fé, eu ainda não fiz. Bom, agora chegou a minha vez, não é? Tenho que fazer. Não posso passar disso. Outros professam a fé com a boca por conta de que é moda agora. Agora é joia ser crente. Agora até a Rede Globo tem o Festival Promessas. Até a Rede Globo está falando de Jesus, cantando músicas de Jesus. Então deve ser bom isso aí. Então, o negócio é professar a fé. Vamos falar com a boca que Jesus é o Senhor. É moda agora. O que eu ganho com isso? De uma forma mecânica, de uma forma não verdadeira. Pode-se, portanto, então, se fazer uma declaração, não é? Uma confissão mecânica, apenas sendo da boca para fora. Claro está que Paulo não está falando que essas maneiras se encaixam no confessar com a boca. Claro que não. Há quem pense também, isso tem trazido muita tristeza e ansiedade, que confessar a Jesus com a boca é falar, declarar a todos os que estão à sua volta, no trabalho, na escola, na vida, sobre esse assunto. E se eu não fizer isso, ou eu não faço isso como um método de vida, então sou o mais infeliz de todos os crentes, pois não tenho cumprido o ide de Jesus. Como disse há pouco, eu tenho que falar de Jesus para todas as pessoas que se encontram comigo. Se eu não falar, eu estou descumprindo o ide de Jesus. E, portanto, sou o mais infeliz de todos os crentes, de todos os homens. Se agimos dessa forma, se nós pensamos assim com relação a essa declaração do apóstolo Paulo, então penso que nós estamos agindo, ou podemos estar agindo de forma mecânica. Falarmos apenas para cumprir algo,
O que Paulo está verdadeiramente enfatizando aqui com essas palavras é que é inevitável que qualquer convicção clara e verdadeira quanto ao conteúdo da fé salvadora se expresse. É inevitável. E necessariamente, como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 12, verso 34, Jesus nos diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Paulo, nesses versos, enfatizou não apenas o falar com a boca, mas ele enfatizou e em teu coração creres. E ele diz no verso 10 também, porque com o coração se crê. Olha o que ele diz. Ele junta tudo isso. E não apenas uma palavra separada. Ele diz no verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está falando da fé salvadora. O versículo 10. Aí ele explica o que diz no versículo 9. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Estão unidos. O que se fala com o coração. Da onde que vem aquilo que eu falo? Da onde que procede ou procedem as minhas palavras? E com relação a exatamente isso, a confissão que fazemos, que Jesus Cristo é o Senhor, da onde procede isso? Ouçamos o que disse, em 1660, um teólogo puritano chamado Thomas Hooker. Ele afirmou o seguinte: se um homem tem fé dentro dele, ela irromperá boca afora. Se um homem tem fé dentro dele, ela irromperá boca afora. É exatamente o que Paulo diz aqui nesses versos. Que esta fé verdadeira, profunda, sincera, no conteúdo da fé salvadora, inevitavelmente se expressará. Falará por si mesma. De forma alguma ficará contida. Muda. Se nós verdadeiramente cremos no nosso coração, não tem como cerrar os lábios. Não há como ficarmos calados, quietos a esse respeito. Expressar essa fé, portanto, será inevitável, porque essa é a verdade. É o evangelho que está no coração. Isso vai sair pela boca. Não tem como segurar. Queridos, se realmente cremos no Evangelho, se realmente entendemos o que ele significa, e se sentimos algo do seu poder nos nossos corações, se cremos verdadeiramente que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, se realmente cremos nisso, então não tem como não expressarmos isso. Pergunto, cremos no maravilhoso e glorioso amor de Deus? Cremos que apesar de termos pecado contra Ele, de não termos direito a nada dEle, de merecermos apenas a sua ira e a punição interna, mas apesar de tudo isso, Deus, em seu grande e eterno amor, enviou seu Filho, como disse Paulo em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Cremos nisso? Cremos que Jesus é o Senhor? Cremos que Jesus é o eterno Filho de Deus, que deixou a sua glória no céu, humilhou-se, nasceu num estábulo como uma criança pobre, viveu neste mundo, suportou os pecadores contra si, foi esbofeteado, tentado e finalmente cravado numa cruz, e passou por tudo isso voluntariamente, por nós e pela nossa salvação. Cremos nisso.
E se cremos nisso, queridos irmãos e irmãs, não há como não falarmos disso. Não há como não expressarmos isso. Não há como crer nisso e continuarmos calados a esse respeito. Segundo aos Coríntios 5,17, nos dizem assim, 5,17, segundo aos Coríntios, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. A velha vida não mais nos domina. Não temos mais nada a ver com ela. Essa realidade deixa os crentes extasiados e de tal forma envolvidos com essa nova vida que não podem deixar de confessá-la e de torná-la conhecida. O crente, portanto, irmãos e irmãs, apenas para lembrar, é alguém totalmente diferente das demais pessoas do mundo. Nos lembramos disso? Que somos diferentes por conta dessa nova vida que recebemos. O crente não pode mais conversar sobre a vida, a morte, sobre discriminação racial, ou de qualquer natureza, ou sobre qualquer outro assunto que claramente esteja deformando a vida deste mundo, sem mostrar que tem uma perspectiva inteiramente nova. Nós não podemos conversar assuntos que o mundo trata de qualquer maneira, sem termos a nossa posição bíblica, cristã, que difere totalmente da posição deste mundo. Um assunto em voga, não é? O STF, até essa semana, todos eu creio que viram, abriu aí uma consulta popular, mais ou menos assim, para falar sobre o aborto, não é? Onde vão lá favoráveis e contrários, estão lá debatendo, e está lá a ministra do STF mediando tudo aquilo. Nós temos uma posição que difere totalmente, cabalmente, do que o mundo está dizendo a respeito disso. Biblicamente, irmãos e irmãs, nós somos contra o aborto. De qualquer natureza. Seja por estupro, por doença, por qualquer. Somos contra biblicamente. Nós não somos donos da vida. É o Senhor Jesus, o nosso Deus, é o dono da vida. É assim que a Bíblia ensina. Portanto, a nossa perspectiva é diferente. É isso que Paulo diz quando ele vai declarar: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos e irmãs, quando cremos piamente no senhorio de Cristo, senhorio quer dizer, quando eu digo Jesus é o Senhor, quer dizer que Ele é o meu dono. Quando dizemos eu amo ao Senhor Jesus, eu estou dizendo que eu amo o Senhor, o dono, o proprietário da minha vida. Quem manda, quem dá as ordens, quem dirige, quem conduz. E se Ele é o Senhor, nós somos servos. E servo não tem autorização para viver do jeito que quiser. Quando cremos, portanto, piamente no senhorio de Cristo e na sua ressurreição, isso afeta a nossa vida diária. E as consequências nas nossas vidas se tornam inevitáveis, que falemos e declaremos que Jesus é o Senhor. Irmãos e irmãs, lembramos o que o apóstolo Paulo foi antes da sua conversão? Como foi o apóstolo Paulo? Antes dele ser impactado e encontrado por Cristo na estrada de Damasco, o que era Paulo? Um blasfemador. Um perseguidor da igreja. Um homem que consentia na morte dos cristãos. Muito mais, mandava prender e até mesmo ele comandava essas comitivas. Vemos lá no livro de Atos ele consentindo na morte de Estevão. Basta ler o livro de Atos e ver lá. Paulo estava lá. Mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Paulo? Quando o próprio Cristo lhe apareceu naquela estrada de Damasco. Quando soube que Deus o amava tanto que entregou Jesus para morrer por ele. O que nós vemos na vida de Paulo?
vemos a mudança que houve na sua vida, a alegria que tomou conta do seu coração, a libertação da escravidão do pecado e a certeza da vida eterna com Cristo no céu de Deus. Isto fez com que Paulo não ficasse em silêncio, não ficasse calado, mas o fez expressar, falar e viver isso tudo, revelando a sua fé na medida da extensão do que cria com o coração em todas estas coisas. E nós? Como é que nós podemos expressar isso de uma maneira verdadeiramente prática e não mecânica? Como é que nós, cristãos hoje, nos nossos dias, nesse mundo que está aí, como é que nós podemos expressar isso? Como é que nós podemos expressar isso não nos limitando a apenas dizer que Jesus é o Senhor? Algumas maneiras. A primeira delas, a primeira maneira de confessar a Cristo é sendo submissos a Jesus. Confessamos que Jesus Cristo é o Senhor quando somos submissos a Ele. Se cremos que Jesus é o Senhor, então inevitavelmente Ele é o dono, o comandante, o Senhor de tudo que é a nossa vida. Ele é o Senhor, por exemplo, do nosso pensamento. 1 Coríntios 3,18. 1 Coríntios 3,18 nos diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Faça-se louco. Se alguém acha que é sábio, inteligente, faça-se louco. Se somos cristãos, queridos, então nós temos que ser vistos como loucos por amor de Cristo. Quer ver como? Quer ver como nós podemos e devemos ser vistos como loucos nessa sociedade, neste mundo? Já era assim no tempo de Jesus. Quer ver? Cremos que um filho de carpinteiro de Nazaré é o Filho de Deus? Não é falta de senso para esse mundo? Alguém acreditar que o filho de um carpinteiro é o Filho de Deus. Cremos que o Filho de Deus nasceu neste mundo de uma virgem, sem inseminação artificial. Hoje tem inseminação artificial, não é? Uma virgem até pode ficar grávida. Inseminação artificial. Mas nessa época não tinha. Mas cremos nisso? Que uma virgem gerou um Filho de Deus, sem ter coabitado com homem algum? Nós cremos que morreu numa cruz este homem e ao terceiro dia ressuscitou para salvar. Isso é coisa de gente louca. O mundo olha para nós e vê exatamente isso. Mas tem mais. Nós cremos que o mundo foi criado em 6 dias. Sendo que toda hora nós vemos aí, na televisão, nos livros, enfim, em todo lugar, que o mundo tem milhões, bilhões, cada vez eles aumentam mais, trilhões, quinquilhões de anos. Não é? Eles dizem isso. Que os dinossauros viveram há 10 milhões, 15... Eu nem sei os números, porque toda hora é um número. Mas são muitos milhões e bilhões. Não é mesmo? E nós cremos, como a Bíblia diz, que o mundo foi criado em 6 dias. Cremos? Mas nós cremos também que o homem foi feito do barro, do pó da terra. Deus cuspiu, diz lá no texto? Cuspiu na terra, fez lodo, barro, e formou o homem. Nós cremos nisso. Mas além disso, foi criado à imagem de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. Quem crê nisso, quem cria nisso nos dias de Paulo e hoje também, é considerado louco. Mas nós temos a mente dominada por Cristo e pela sua palavra. Nós não somos dominados pela mente moderna e nem pela ciência, quando contradiz a palavra de Deus.
A ciência, quando contradiz a palavra de Deus, deve ser deixada de lado. Mas quando a ciência confirma a palavra de Deus, amém. Que beleza. Não vamos jogar a ciência fora. Foi criada por Deus. Existe aí uma tal de teoria da evolução. Já ouviram falar? Claro que já ouvimos falar. Mas será que nós prestamos bem atenção que diz teoria? É teoria da evolução. É uma teoria. Não há comprovação. Não há prova. Pode dizer que veio do macaco, que veio do elefante, que veio de quem quer que seja. Não tem prova. É uma teoria. O nome está dizendo teoria. Pode dizer o que for. Mas tem gente vendendo como prova. E tem muita gente aceitando como prova. Ser submisso a Jesus, isso é ser louco por amor de Cristo. Isso é confessar com a boca Jesus como o Senhor. Submetermos a Ele. Em segundo lugar, ou a segunda maneira de confessarmos a Cristo, ou que Cristo é o Senhor, é que Ele governa além da minha mente, e obviamente em decorrência disso, governa o meu comportamento. Dessa forma eu professo, eu declaro que Jesus é o Senhor, quando Ele governa o meu comportamento. Segundo aos Coríntios, no capítulo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Os versos 14 ao 16. Segundo aos Coríntios 6, 14 ao 16. Não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Com quem nós andamos? Com quem nós comungamos? Com quem nós desenvolvemos amizades? Com quem nós fazemos associação? Com quem? Quem é que controla o nosso comportamento? É Deus e a sua palavra? Ou os nossos desejos ou o mundo? Com quem nós temos amizades? Tem mais. Efésios capítulo 4, 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. Diz assim, isso, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eu ando com gente assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vemos aqui então que não adianta alguém dizer que crê nesta grande salvação se continua vivendo como vivia ou como vivem as pessoas que não creem nisso. Eu sou um crente, professei a fé, mas eu ando e vivo com os incrédulos da mesma forma que eles. Jesus Cristo disse também, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos nesse mundo. Nós somos obrigados, por conta de um trabalho, de uma escola, de algum compromisso, a conviver com os incrédulos. Até a trabalhar com eles. A passar muitas partes do nosso dia tratando com incrédulos. Mas nós não podemos viver como eles. Nós não podemos ter o mesmo vocabulário que eles. Muitas vezes o vocabulário chulo. Nós não podemos. Nós temos que influenciá-los.
Deus nos colocou lá. Por que que Deus colocou você lá? Por que que Deus nos colocou onde estamos? Para influenciar e não sermos influenciados. Não podemos viver como eles. Temos que viver como sal nesse mundo que está podre. Temos que purificar esse mundo. Portanto, se Jesus é o Senhor da nossa mente e da nossa vontade, assim Ele governa as nossas ações. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 1, versículo 17, diz assim: acima de tudo, ou vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. E ele segue no final do verso, ele diz assim: que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É um viver diferente. Acima de tudo, de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Vivamos dignamente conforme essa fé que dizemos professar. A terceira maneira de confessarmos a Cristo é pertencermos ao seu povo. Não foi isso que esses irmãos acabaram de fazer aqui? Temos o desejo de participar, de pertencer ao povo de Deus, ao povo santo, à família de Deus. Se pertencemos ao Senhor, pertencemos também uns aos outros. Não é simplesmente fazermos parte de uma igreja local. Não é simplesmente o fato de termos um endereço aonde vamos nos encontrar. Mas sermos membros do corpo de Cristo é sermos membros uns dos outros. E quando vivemos assim, quando compreendemos isso, nós confessamos a Jesus como o Senhor das nossas vidas. 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, nos dizem assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. O que é que Paulo está falando aqui? Em primeiro lugar, acima de tudo, é que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, como também nós pertencemos uns aos outros, nós não somos mais de nós mesmos. O individualismo não existe mais no meio do povo de Deus. Existe a individualidade, mas não o individualismo. O Senhor é o dono, o proprietário. Como também não nos pertencemos mais a nós mesmos. Não podemos, portanto, crer que Jesus é o Senhor e vivermos uma vida independente dos irmãos. Aqui ainda em Romanos, já no capítulo 14, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo aqueles crentes lá de Roma, ele diz assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Não há cristão que viva isolado. Cristão sente, sabe, tem necessidade que a igreja de fato é algo essencial para a sua vida. A igreja, o povo, o corpo de Cristo. O crente sabe disso. O crente tem necessidade disso. O crente chora, se entristece quando não pode se reunir com o povo de Deus. Quando não pode vir ao culto, aos encontros. Por algum motivo, seja enfermidade, seja uma outra questão muito séria que ele não pode deixar de atender. E ele se sente mal quando ele não pode estar na casa de Deus, com o povo de Deus. O cristão verdadeiro que diz, que clama, que professa que Jesus é o Senhor, prefere a companhia dos irmãos mais do que qualquer outra companhia. Não é o que o salmista fala? Prefiro estar na casa do meu Deus do que nas tendas da perversidade. Eu prefiro mais estar com o povo de Deus
do que estar com os meus amigos do mundo. Porque eu sou um crente. Porque estar na presença dos meus irmãos arde no meu coração. Eu sinto falta. Queridos, nós pertencemos ao povo de Cristo, pertencemos aos que são cristãos. O nosso prazer é estar com eles. E para estarmos juntos com eles, renunciamos a toda e qualquer outra companhia, por mais importante que o mundo considere essas outras companhias. Essa é uma tremenda maneira de nós confessarmos que Jesus é o Senhor. A quarta maneira é o interesse pela glória do Senhor. Nós nos entristecemos quando vemos o nome de Jesus sendo blasfemado. Nos entristecemos? Quando blasfemam o nome de Cristo, ficamos tristes? A situação da igreja evangélica, ou dita chamada evangélica nos nossos dias, nos preocupa? Quando vemos igrejas por aí, dizendo-se cristãs, evangélicas, mas completamente fora da palavra de Deus, isso nos entristece? Nós oramos por isso? Nós oramos por um verdadeiro arrependimento e avivamento da igreja cristã evangélica? Nós oramos por nós, por um avivamento pessoal, por um arrependimento genuíno? Nós oramos, nós buscamos, nós procuramos. Se a resposta for sim, então nós estamos confessando a Cristo como Senhor. Em quinto lugar, nós confessamos a Cristo como Jesus, ou como Senhor, se estamos preparados para responder sobre a razão da nossa fé. Primeira Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós confessamos a Cristo como Senhor quando sabemos dar a razão da nossa fé. Por que cremos? Por que você crê em Jesus? Quem é Jesus para você? Sei o que quero dizer quando afirmo que Jesus é o Senhor e que ressuscitou dos mortos. Eu posso ajudar qualquer um que não entenda isso, que me pergunte o que isso de fato significa. Poder dar a alguém a razão da esperança que há em mim é um modo de confessar a Jesus como Senhor. Por último, confesso a Jesus como Senhor, não me envergonhando dele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda de Timóteo 1, versos 8 e o verso 16. Segunda Timóteo 1, o verso 8 diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E o verso 16, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Nunca se envergonharam de Paulo, que estava preso por causa de pregar o Evangelho. Paulo chegou a receber visitas de crentes quando estava preso. E isso poderia custar a vida daqueles que visitavam a Paulo, por conta estavam em comunhão com ele. Criam e tinham a mesma fé que o apóstolo. Poderiam ser presos como Paulo.
Mas não se envergonharam, não se intimidaram, não se amedrontaram. Confessavam, portanto, com esse ato, que Jesus é o Senhor. E não que o imperador era o Senhor. Lembra-se o que aconteceu na noite que Jesus foi preso? O que foi que Pedro fez? Pedro se envergonhou de Cristo. Quando por 3 vezes vieram perguntar para ele, não é? Você não era um que andava com ele? Não. Mudou de lugar, foi para outras pessoas o reconheceram. Mas não era você que andava com o Galileu, com aquele que foi preso? Não, nem o conhecia. E na 3ª vez que ele negou, o galo cantou. E a palavra de Jesus se cumpriu. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro se amedrontou. Pedro se envergonhou. Nós temos vergonha de dizer que somos crentes? Nós temos vergonha de mostrar para as pessoas que vamos a uma igreja? Nós temos vergonha de andarmos com a Bíblia debaixo do braço? Hoje nem tem mais Bíblia quase andando por aí, é só celular, mais fácil de esconder. Antigamente os crentes andavam com a Bíblia embaixo do braço. E até já contei isso aqui uma vez, não é? Na antiguidade, aí os presbiterianos eram chamados de os bíblias, porque andavam com a Bíblia debaixo do braço quando caminhavam para a igreja. Então nós não devemos ser vistos como crentes porque vestimos um tipo certo de roupa. Mas é porque não nos envergonhamos de Cristo e confessamos o nosso pecado, o nosso estado, não é? Confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Se nos envergonhamos de sofrer por Cristo ou de nos associarmos a alguém que está sofrendo por Ele, não estamos confessando Jesus como Senhor. Se em certas ocasiões tentamos esconder que somos cristãos, se temos comportamentos diferentes quando estamos com cristãos e não cristãos. Não, quando estou na igreja, eu sou um cristão. Quando estou junto com os cristãos, a minha linguagem, o meu vocabulário, eu me esforço para me parecer igual a eles. Mas quando eu estou com não cristãos, eu falo que nem eles. Eu ajo que nem eles. Pois afinal eu não quero ser discriminado, eu não quero ficar de lado. Então nós não estamos confessando a Jesus como Senhor. Quando Jesus é o Senhor, Ele vem em primeiro lugar em tudo. Sejam quais forem as consequências que eu vou sofrer por conta disso. Seguindo a verdade em amor. O que quer dizer isso? Quando Paulo fala aos Filipenses, nós devemos viver a verdade. Devemos falar a verdade. A quem quer que seja. Porém, com amor. Nós não vamos viver o Evangelho fora, como que destruindo os outros, como que ofendendo os outros no sentido natural das palavras. É claro que se seguimos a verdade, falamos do Evangelho, o Evangelho ofende. Logicamente, falar que alguém é um pecador, porque a Bíblia diz que é, ofende. Mas devemos falar a verdade, e falar isso com amor, com pesar. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem realmente crê nisso, não consegue se conter. É impossível. O que está no coração, necessariamente será dito. Não somente com a boca, mas por toda a nossa personalidade, em todas as esferas e departamentos da nossa vida. Falar, queridos, é o mais fácil. Porém, tudo o mais deve estar incluído. Todo o nosso ser proclama que Jesus é o Senhor, que é o nosso Salvador e Redentor pessoal, e que não temos nenhuma esperança na vida, na morte ou na eternidade, senão em Jesus, o Filho de Deus e o Senhor de toda a glória. Que assim seja,